Vamos dar o nosso boa noite oficial a todos, prazer revê-los, encontrarmos, né, novamente aqui em mais uma reunião do Centro Espírita Allan Kardec, reunião virtual. E hoje, para a gente iniciar, relacionado mais ou menos ao tema, eu escolhi algumas músicas que falam sobre o tempo. E aí eu escutei uma música muito bonita do mestre Oswaldo Montenegro, que eu queria, então, compartilhar com vocês aqui nessa abertura, enquanto a gente começa, né, a harmonizar o nosso ambiente. Vamos lá? Rita? Eu peço a todos que, por favor, fechem os microfones. Vento futuro, olha aí, olha o que trazes pra mim. Trata-me com gentileza, a comida na mesa ainda está por servir. Vento passado, olha lá, deixa o presente viver. Faça pra mim a fineza da nossa beleza guardar com você. Vento presente, vem cá. Sei que o segredo é você. Vem acertar nossa hora, o que importa é agora. Me ajuda a viver. Vitrines, bonecos, vem a lua de aço no céu, estátuas de bronze ao vento. E na cidade, vitrines, bonecos, vem a lua de aço no céu, estátuas de bronze ao vento. Vento futuro, olha aí, olha o que trazes pra mim. Trata-me com gentileza, a comida na mesa ainda está por servir. Vento passado, olha lá, deixa o presente viver. Faça pra mim a fineza da nossa beleza guardar com você. Vento presente, vem cá. Sei que o segredo é você. Vem acertar nossa hora, o que importa é agora. Me ajuda a viver. E na cidade, vitrines, bonecos, vem a lua de aço no céu, estátuas de bronze ao vento. E na cidade, vitrines, bonecos, vem a lua de aço no céu, estátuas de bronze ao vento. Vento passado, olha lá, deixa o presente viver. Faça pra mim a fineza da nossa beleza guardar com você. Vento futuro, olha aí, olha o que trazes pra mim. Trata-me com gentileza, a comida na mesa ainda está por servir. É muito lindo, né? Que lindo, hein, Sandra? É muito lindo, né? E eu achei legal a frase do vento passado, né? Faça a gentileza de guardar a nossa beleza, guardar com você, né? Quer dizer, a beleza realmente fica no passado, né, gente? Porque a gente vai ficando feio. A gente vai envelhecendo.
Muito Mas bom. ele fará a fineza de guardar. A fineza, a gentileza, né? A nossa beleza, guardar com você. É isso. Então, antes da gente começar, eu queria fazer também aqui uma divulgação de um evento da CEPA, né, que vai acontecer no próximo dia 10 de abril. A Rita vai compartilhar com a gente aqui o cartaz. E é bem interessante, é o lançamento, né, da coleção Livre Pensar. Então, são vários livros, eu não estou enxergando, são 7 livros, é isso? 8. 8 livros. Esses livros eles vão ser lançados em formato e-book. A leitura é gratuita, quer dizer, as pessoas vão poder baixar e ler, né? E esse lançamento oficial vai ser feito no dia 10 de abril, é um sábado. A gente vai transmitir via Zoom, vai ter o login e a senha já estão ali. A gente depois vai fazer isso mais destacado, tá? E vai ser também transmitido via Facebook ou YouTube, ou os dois, se a gente conseguir. Tá bom? Fica aí, então, para vocês colocarem na agenda, que dia 10 de abril a gente vai ter esse lançamento dessa coleção Livre Pensar. Às 16 horas. Às 16 horas. Obrigada, Alcione. E depois, na sequência disso, tá bom, Ritinha, obrigado. Aí, no mês de abril, nós vamos ter 3 palestras, 3 quartas-feiras, que vão fazer parte do nosso Fórum do Livre Pensar da Baixada Santista. Então, na semana que vem, já vou trazer também a divulgação, as palestras, os temas, e vamos convidar a todos para essa participação, tá bom? Obrigada, Márcia, com você. Vamos lá. Bom, a realidade hoje é com o Vladimir, né, Vladimir? Vladimir a grande maioria de nós que estamos aqui na sala já conhecemos, né? O Vladimir de Santos, engenheiro químico. Ele é mestre em controladoria e finanças. Tem pós-graduação em controles internos, compliance e em administração executiva. Vladimir é professor e palestrante de temas relacionados à gestão corporativa de riscos, controles internos e governança de tecnologia da informação. Bom, o Vladimir é espírita desde criança, frequenta o SEAC desde pequenininho, fez a infância espírita no SEAC, foi presidente da MEV, na Mocidade Espírita, né, do SEAC, foi diretor de estudos do nosso centro e é membro fundador do Grupo de Pesquisas Científicas Ernesto Bozano, que fez várias pesquisas no Centro Espírita Allan Kardec, e esse grupo, além do Vladimir, ele tinha o Alexandre Machado, o Reinaldo de Lutia, o Arthur Quioro e o Marcelo Regis. O Vladimir hoje vai falar sobre a evolução nossa de cada dia, né? Então, Vladimir, super bem-vindo na casa que é sua, né? Muito sua, e a gente estava com saudade de te ouvir, tá? A palavra é toda sua. Obrigado, Márcia. Você falou é mais pura verdade, né? E na contramão também, né? Semana passada a gente teve a oportunidade com algumas pessoas aqui de conversar, foi muito bom. E vocês fazem parte da nossa vida há muito tempo, né? O SEAC faz parte da minha vida desde que eu me conheço por gente, né? Essa frase que a gente costuma falar, e continua fazendo, e espero que continue por muito tempo. E esse tempo aí, né, vai invadir, possivelmente, encarnações e desencarnações, porque eu acredito que a gente está junto aí faz tempo, né? Antes e depois. Bom, turma, houve uma provocação aí, né? Me mandaram um tema que é a nossa evolução, né, no dia a dia, e quando me passaram o tema, falaram, será que a gente evolui no dia a dia? Como é que é isso, né? Olha, eu vou dizer o seguinte, queria eu saber, viu? Porque eu não sei. O que eu consigo fazer, e eu pretendo fazer hoje com a ajuda de vocês, é conversar sobre esse assunto, né, da evolução à luz do espiritismo, né, do que a gente acredita, né, do que a gente entende, e esse entendimento, logicamente, só é completo com a ajuda de vocês, né, não existe uma visão única, né,
sobre as coisas, mas junto a gente consegue uma visão melhor. Então, eu pretendo, né, vamos ver se eu consigo não ser tão extenso, para sobrar um pouquinho mais de tempo para a gente conversar, para a gente ter perguntas e respostas. Legal? Eu quero só fazer um teste com o PowerPoint. Me falem se vocês enxergam. E eu preciso desse feedback aí. Vocês estão enxergando? Tá Sim, certo? não? Não, tá bom. Está aparecendo? Tá, Tá? tá. Legal. Porque eu vou ficar indo e voltando aí em alguns slides para ajudar aqui na nossa conversa. Então, qualquer coisa que eu estiver falando e estiver estranha, como se tivesse que aparecer e não aparecer, vocês avisam para mim, tá? Então, turma, esse aqui é o nosso tema, né? E para a gente começar, eu gostaria de passar algumas informações, algumas questões, algumas coisas que a gente pegou, principalmente do Livro dos Espíritos, para formar uma ideia, né, uma visão mental, para a gente depois poder discutir a respeito desses assuntos, né? Essa é a nossa proposta aqui. Então, a gente já começa com uma questão. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Essa questão aqui, que está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente fala das causas primárias, Deus, matéria, tal, né? E na segunda parte ele foca nos espíritos. E aí vem essa pergunta, 132, qual o objetivo da encarnação? E aí é muito claro, né, a resposta dos espíritos. Deus impõe a encarnação com o fim do homem chegar à perfeição, né? Visa ainda outro fim, que é pôr o espírito em condições de fazer parte da sua obra, que toca na criação. Então, eu acho isso muito bonito, né? Sempre gostei muito dessa resposta, ela é mais longa, né? Eu peguei alguns traços. Né? Então, o homem, né, o espírito como co-criador. Né? Então, é assim, né, que, a partir desse processo encarnatório, é que o homem, né, faz parte, né, dessa própria criação, e para isso, e através desse processo, ele acaba se adiantando. Né? Se a gente seguir e pegar uma outra questão, Kardec pergunta se os espíritos têm necessidade, né, ou melhor, se eles, né, têm necessidade de encarnação, aqueles que seguiram o caminho do bem desde o princípio. E aí a resposta é bastante clara, como sempre, né? Todos são criados simples e ignorantes, ok? E a partir daí, né, Deus faz o seguinte, olha, mesmo aqueles que começam a ir muito bem desde o início, tem que encarnar, né? Porque não seria justo, né, ter aí o benefício para alguns, né? E não teria nem mérito, né, se isso acontecesse, né, se alguém queimasse etapas. Né? Mas Kardec, né, como a gente já conhece, ele é sempre lá, né, tenaz nas suas questões, ele continua. Mas então, para que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem logo cedo, se eles vão continuar tendo que encarnar e sofrer e tal, né, em contato com a vida corporal? Por que eles já não correm para o abraço, né, e vão lá, ser espíritos superiores e coisas do tipo? Bom, aí os espíritos baixam a bola e falam, olha, eles acabam chegando mais depressa ao fim, né? Ademais, muito do que a gente entende por aflições, das encarnações, do sofrimento, são consequências dos nossos próprios atos. Então, os espíritos colocam que se os espíritos, né, tomam uma linha, né, do bem, paulatinamente ou de uma forma mais rápida ou menos rápida, eles também vão diminuir esse grau de dificuldades que eles enfrentam. Né? Ele até coloca, aquele que não é invejoso, não tem ciúmes, não é avaro, ambicioso, ele acaba não sofrendo esse monte de torturas aí que a gente mesmo, na maior parte das vezes, acarreta para a gente mesmo. Nas nossas relações, na nossa vida, nas nossas encarnações. Né? Uma outra questão que eu achei também interessante trazer para a gente, né, pensar a respeito é essa aqui, né? A força para progredir, o homem pega de si mesmo, né? Ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? A resposta é, o homem se desenvolve por si mesmo, de forma natural, mas nem todos, né, progridem do mesmo modo, simultaneamente. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então, aqui já tem uma questão, né, bastante importante, na verdade, duas que eu quis destacar. A primeira é que a interação entre os espíritos, ou seja,
né? Um, né, ajudando o outro, um ensinando, um dando exemplo, né? E, para isso, há de haver o contato social, né? Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer, ela vai estar presente aqui na nossa falação aqui até o final, né? A questão social. Na questão 780, Kardec pergunta se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Também isso é muito importante, né? E os espíritos falam, olha, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre ele vai seguir, né, imediatamente. Pode demorar um tempo. E vem a pergunta que não quer calar, né? Como é que pode esse progresso intelectual, então, puxar o progresso moral? Como é que isso se dá? E a resposta, eu lembro dessa resposta há muito tempo, eu lembro quando estava na mocidade, que a gente tinha bastante discussões, né, todos os sábados lá, a respeito de vários assuntos, e esse, particularmente, sempre me chamou a atenção. Eu era da turma que falava, pô, é isso mesmo, precisa primeiro um progresso intelectual. Aí, de vez em quando, vinha alguém e fala, poxa, gente, mas é o progresso moral, né? É a moral que vai levar o espírito para frente, né? É o sentido da caridade, da fraternidade, né? De puxar aquele que não pode para perto de si, de proteger, né? Como é que fica isso? Então, a moral ela tem que ser mais importante, né? Mas a resposta é muito clara. O que ele está dizendo é que o progresso se dá no espírito quando há um equilíbrio, e ele chega à perfeição quando há esse equilíbrio. Mas o processo que leva à evolução é necessário que o intelecto ajude o homem a diferenciar o bem do mal. É isso que a doutrina traz para ele. Porque sem essa possibilidade, né, aquele princípio espiritual que começa lá simples e ignorante, né, que responsabilidade ele teria? A partir do momento que ele não consegue entender muito bem, não só questões sociais, mas o próprio mundo que ele vive, né? Se ele não entende muito bem o que acontece, as consequências, separar o bem e o mal, portanto, é necessário. O intelecto o capacita a isso. Porque se o intelecto não possibilitar isso, ele não tem o livre-arbítrio. Ele passa a não ser o quê? Senhor das suas decisões. Esse Deus que a gente acredita e entende justo, se manifesta através das suas leis, né? Não teria sentido e não seria justo, né? Se impusesse ao homem algum tipo de tribulação, algum tipo de problema, por decisões ou por ações que ele não pode ser culpado por não ter o quê? Inteligência, intelecto suficiente para discernir ou para optar. Então, para a gente, né, quando a gente relê essa resposta, fica claro, né, uma justiça, a própria justiça divina nesse sentido. Que o homem começa a ser senhor de si, o espírito começa a evoluir, a galgar a sua evolução e prestar contas dos seus atos à medida que seu intelecto evolui, à medida que ele consegue realmente, né, ser senhor dos seus atos, né? O livre-arbítrio, então, toma a frente das suas ações e, a partir daí, ele tem o ônus quando pisa na bola, né, quando a gente fala, mas também ele ganha os louros, ganha parabéns, ele talvez suba alguns degrauzinhos na sua evolução quando tem boas ações, quando realmente interage socialmente de forma benéfica para si e para os outros, né? É isso que a gente enxerga aqui. Okay? Ainda nesse ponto, tem uma subpergunta aqui de Kardec, que é o seguinte: como é que nesse caso muitas vezes sucede que tem povos muito instruídos, mas também são pervertidos pra caramba, né? A história mostra muitas situações, né? Existem casos até citados na própria Bíblia, e depois uma série de grupos, né, sociais que parece que tem uma subida do ponto de vista material, mas, ao mesmo tempo, se vê alguns elementos muito estranhos no seu convívio, que não honram a própria dignidade humana, né? E aí os espíritos, na sua serenidade, continuam no mesmo processo de resposta, né? O progresso constitui o objetivo final. Mas, para passar até aí, para chegar até aí, né, tem que se desenvolver um senso comum, né? A inteligência tem que estar desenvolvida, né? E também a moral. E a gente viu que nem sempre isso se segue, não só no indivíduo, mas também nas sociedades que eles se
compõem, né? A moral e a inteligência são duas coisas que só com o tempo se equilibram. E aí vem um outro elemento que eu queria chamar a atenção aqui, né, que eu não falei até aqui, mas o tempo, né? O tempo é uma questão importante quando a gente fala em evolução. A doutrina espírita coloca nos seus postulados que esse é um processo, né, que pensando aqui em como o ser humano conta o tempo, né, que não é de 1 minuto, 1 segundo, 1 semana, 1 mês, né? A gente tem muita literatura, que a gente não sabe exatamente se é baseada em conhecimento profundo, mas que fala de séculos e séculos, né? Nessa caminhada do espírito até momentos de maior evolução, né? Então, é alguma coisa que não só no sentido histórico das civilizações, mas o próprio ser espiritual vai demandar muito tempo, muita experiência, muito processo. E dentro da doutrina, na verdade, muitas encarnações, não é? Muitas vivências. Na pergunta 768, a gente introduz aqui de uma forma mais explícita a questão da sociedade. Inclusive, lembrando, né, que dentro do Livro dos Espíritos, na terceira parte dele, Kardec subdividiu toda a lei natural em leis morais, né? E a lei da sociedade é uma delas, né? Elas são importantes. Então, ele faz a pergunta, que procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento social, né? Há alguma coisa providencial, né, no objetivo que ordene isso, né? Ou seja, a questão da sociedade, ela é circunstancial ou ela é realmente uma lei, né? E aí o Espírito, de novo, de uma forma bastante clara, fala, olha, o homem tem que progredir. Isolado, ele não consegue fazer isso, não vai ser possível, né? Ele não dispõe de todas as faculdades. Então, somente em sociedade ele vai poder ser ajudado e vai poder ajudar. Lembrem, lá no início, quando a gente já falou, né, da necessidade da encarnação, né? O homem não só evolui, mas ele é participante da criação, em algum momento, né? No início, talvez menos, depois, com o tempo, vai aumentando isso. Então, insulado, isolado, o homem não tem a capacidade, né, de evoluir. Okay? E até mais que isso, né? No final ele fala, olha, no isolamento o homem embrutece, se estiola, né? Esse termo estiola quer dizer ele murcha, ele se enfraquece, né? Então, ele no máximo patinaria, estacionaria, né? A gente sabe que pela própria visão espírita, o espírito ele não degrada do ponto de vista da evolução, mas ele pode, né, durante muito tempo ficar parado, estacionado, marcando passo, né? Okay? Tem uma frase aí, eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece essa frase? O ser humano somente pode encontrar sentido na vida, curta e arriscada como é, mediante dedicação à sociedade. Alguém já viu essa frase? Olha, gente, essa frase aqui é do nosso colega Einstein, né? Ele, em 1949, publicou um texto chamado Por que Socialismo? E numa dos trechos, né, eu pensei essa frase aqui que eu considero bastante interessante, né? E totalmente em linha do que a gente está falando, né? O ser humano somente pode encontrar sentido na vida mediante dedicação à sociedade. Não me consta que Einstein era espírita, né? Eu trago simplesmente a contribuição de um homem como eu e você, né, que vive. E os conceitos espíritas, e muitos dos conceitos espíritas, não são, né, uma propriedade, né, que Kardec fechou, né? Isso vem do gênero humano, da natureza humana, né? Muitos que não se consideram espíritas, muitas vezes professam, né, os princípios básicos de uma forma natural, né, sem ter tido nenhum estudo, inclusive, vem naturalmente, né? E a gente acredita que isso é possível porque o espírito pode adquirir o conhecimento de várias formas, e o conhecimento mais sublime talvez seja aquele que ele adquire na própria vida social, no próprio exemplo que ele encontra, né, dos outros, e na lógica, na justiça que ele professa, né, de uma forma natural. Né? Porque o próprio Espiritismo fala que essas são detalhes que vêm da própria lei natural, né? Justiça, amor, caridade,
o progresso, a sociedade e tudo mais. Não tem como a gente falar de evolução sem falar de reencarnação, né? Então, a gente pegou aqui a questão 166, né, de Kardec, que ele fala o seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar? E a resposta é bem simples: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, uma única existência, né, e a doutrina coloca isso em vários pontos, perdão, vários pontos, vários autores, né? Uma vida só não bastaria. Vamos imaginar, vamos combinar daqui para frente, na nossa discussão, que uma vida humana pudesse ter o peso de um século, né? A gente sabe que a vida humana tem aumentado, né? Essa expectativa média com a melhoria das condições sociais, né? E falar hoje que um ser humano pode viver 100 anos não é nenhum absurdo, né? Então, vamos imaginar que 100 anos não seria suficiente, não é suficiente para o ser, né, interagir de forma tão absoluta e tão abrangente a ponto de começar, né, simples e ignorante e se tornar um espírito puro. Então, a necessidade, pela própria lógica, pela própria razão, de inúmeras interações, inúmeras encarnações, né? Então, o processo da reencarnação, né, uma palavra que é bastante associada, né, sinônimo, o processo palingênico, né, a palingenesia, né, processo palingenésico, a reencarnação, ele é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, né? E aí Kardec faz uma pergunta, né, dentro da primeira: como se realiza essa nova existência? Será pela transformação dele como espírito? Ele fala, olha, ele vai se depurando, a alma inevitavelmente experimenta essa transformação, mas para isso é necessário, né, a vida corporal, a vida em sociedade, né? E Kardec continua: a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Isso aqui também é um outro ponto interessante para a nossa discussão. Eu falei do tempo anteriormente, né? O tempo de uma vida pode ser 100 anos ou perto disso, mas, além disso, seriam muitas existências, seriam muitos séculos. E não vamos esquecer, a própria doutrina nos garante essa informação, que entre essas existências podem haver momentos temporais, que também a gente não sabe quanto dura, né? Que a gente chama de momentos em que o espírito está na erraticidade, onde ele fica numa condição, né, de desencarnado, né, existindo entre as encarnações. Então, a gente acrescentaria mais um tempo entre essas encarnações. Então, a somar esses séculos, a gente teria que somar também esses intervalos, agregando nesse processo de evolução muito mais tempo, né? E aí, finalmente, ele coloca: parece resultar, então, desse princípio que a alma, né, deixando o corpo, toma um outro. Então, reencarna em um novo corpo. É assim que a gente deve entender? E a resposta é muito tranquila: evidentemente, né? Então, o espírito, ele reencarna, né? Ele vai habitar um novo corpo. Há uma série de coisas que decorrem disso, né? Ele adquire, para muitos, uma nova personalidade, né? Ele pode vir, por exemplo, no sexo masculino, em outro momento no sexo feminino, né? Optar, né, por uma questão de gênero, que a gente hoje em dia estuda e entende um pouco melhor que no passado. Ele pode habitar terras distantes, né, num local, num continente, numa vida, num continente em outra, né? São muitas questões envolvidas nas encarnações. O espírito continua lá, o que ele adquiriu até então, ele não perde. Mas, num processo muito interessante, num dado momento, ele como se esquecesse, né, dessas vidas anteriores e tem, a partir daí, então, chances enormes, né? Como a gente fala, que se zerasse a conta, né? E uma série de coisas que poderiam perturbá-lo, se ele lembrasse ou se ele trouxesse com uma carga, poderiam comprometer essa nova encarnação. Então, é uma chance nova, né, de novas interações, mas com uma bagagem maior. Então, veja que interessante, que coisa bonita também,
né? O espírito tem uma nova chance a cada momento, né? Como se fosse uma nova vida, uma nova manhã, sem a carga de algumas coisas negativas que ele pode ter, né, vivenciado, mas sem perder aquilo que é bom, sem perder conhecimento. E isso, no momento correto, na sua infância, puberdade, idade adulta, na maturidade, vão ajudá-lo, né, sempre a viver melhor. Ele, sendo o comandante do navio, ou em alguns momentos ele sendo um marujo e deixando alguém que está em condições melhores, né, ajudá-lo a conduzir seu próprio barco. Essa é a beleza da reencarnação e a beleza do processo que se faz em sociedade, né? Isso a gente não pode se esquecer. Okay? Pergunto para vocês que eu estou concluindo aqui essa parte dos slides, mas só para a gente fixar algumas ideias, né? A gente estava falando de reencarnação, a gente então imagina, né, um processo sequencial de várias encarnações, né, do espírito, e em cada uma delas a gente teria então o quê? Né, uma engrenagem, né, das relações, do que se faz na sociedade de forma dioturna, seja no núcleo primário social, que seria a família, né, independente do tamanho da sua família, como ela se constituiu, se ela continua durante o ciclo de vida da pessoa, ou se ela é arrebatada da sua família e tem que passar a viver com outros grupos, né? Os grupos de vizinhos, de parentes, no trabalho, né? Nas diversas interações que o ser humano tem, na possibilidade de criar novas famílias, novos núcleos familiares, né? Se agregam aos anteriores e vão trazer outros espíritos com outras bagagens para viver junto de nós, para viver conosco, sob a nossa proteção, muitas vezes, sob a nossa batuta, né? A gente muitas vezes fica meio deprê, meio embaixo em algumas situações, acha, puxa, eu não estou conseguindo fazer nada. Mas quando você olha para trás, né, e vê, de repente, que você teve uma criança, ou mais de uma criança, sobre a sua responsabilidade, né? Seja um pequeno irmão, um sobrinho, ou um filho, uma filha. Quanto isso é grande, quanto isso é importante, né? E são nessas interações que a gente consegue essas diversas, né, e maravilhosas experiências. E em cada encarnação, esse processo se repete, né? Essa é a ideia que a doutrina nos coloca e a importância, então, da vida em sociedade. Caminhando aí já quase para um fechamento das ideias, né, das nossas ideias a respeito da evolução, até para depois tentar ir ao encontro dessa provocação, né? Será que a gente consegue evoluir no dia a dia, né? Lembrar, então, por exemplo, que o próprio Kardec, com a ajuda dos espíritos, fala de uma escala espírita, né? E na evolução espiritual, por exemplo, depois de perguntar muito e forçar os espíritos a darem alguma ideia, né? Porque os espíritos sempre falavam, olha, não tem como a gente marcar com uma régua, com um ponto, o momento que o espírito, né, passa claramente de um estágio para outro. O que a gente pode tentar ajudar vocês, os espíritos falavam a Kardec, é o seguinte, olha, imagine então que a gente tem 3 grandes grupos. Né? Num primeiro grande grupo, nós teríamos os espíritos puros. Esses espíritos já não reencarnam, eles não têm mais a necessidade de passar por essa fase, porque eles já passaram por inúmeras fases encarnatórias e chegaram a um ponto, né, de perfeição, que é o que se almeja, né, dentro do que a gente consegue entender como ser essa perfeição, né? Conseguir entender todos os mecanismos das leis naturais, físicos, químicos, morais, né? Pensar apenas no bem, né? Agir dessa forma, ser realmente, né? Olha a importância dessa palavra, ser quase um co-criador, trabalhar como um co-criador dentro da criação, né? Os espíritos do grupo intermediário são espíritos que já evoluíram bastante, né? Espíritos que têm nas suas ações o predomínio do bem. Eles ainda não são espíritos puros porque eles ainda carecem, né, menos que a gente, vamos dizer assim, das encarnações, mas ainda carecem de uma labuta, uma elaboração, né, de um refinamento.
para chegarem a espíritos puros. E o terceiro grupo, né, são os espíritos imperfeitos, aqueles cuja encarnação é quase que compulsória, e a gente entende até, ou acredita que elas se deem numa frequência até maior, né, mais rapidamente, porque o espírito está aprendendo, né, ele vem lá do início como um ser muito simples, né, tanto no quesito material como no quesito intelectual. Então, a encarnação, né, essas encarnações sucessivas vão dar a ele, né, a possibilidade desse desenvolvimento. Mas, como ele ainda não consegue, né, maturar um intelecto muito bom, aquelas questões que a gente já falou, né, o entendimento do bem e do mal, né, as pisadas nas bolas são mais frequentes, né? Então, esses espíritos continuam ainda sendo chamados de imperfeitos em comparação com os demais. Mas a gente sempre tem que lembrar, turma, que as coisas são muito relativas. E a gente sempre tem que pensar nisso, porque quando a gente pensa nisso, a gente chega muitas vezes a um equilíbrio, né? Pensem num ser que tem uma série de vícios, uma série de problemas, né? Que na sociedade é visto, por exemplo, como um ser meio ruim ali, né? Meio antissocial. Se eu pego esse ser e coloco perto de pessoas boas e tudo mais, vai haver uma comparação, né? E muitas vezes se nota uma diferença enorme. E aí você taxa aquele de bom e aquele de ruim. Mas se no mesmo momento você pega esse ser, dentro aqui do nosso ambiente que a gente vive, e coloca perto de outros seres que são piores que ele, a comparação também se coloca. E esse ser que tem uma série de defeitos passa a ser o quê? Melhor. Passa a aparecer algumas virtudes nesse ser, porque os outros ainda estão muito aquém. Então vejam que essas questões, né, aqui na Terra, principalmente na nossa vida, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações, né, porque a vida tem que ensinar para a gente essa questão da relatividade, né? E muitas vezes a gente é muito bom numa coisa e muito mal em outra. Isso é natural, né? Quando a gente pisa na bola e a gente se arrepende, né, de forma honesta, né? A gente arrepende de forma honesta, isso é o que basta fazer. Os próprios espíritos, colocando isso para Kardec, colocam isso de uma forma muito, muito clara, né? Porque é o que é possível fazer naquele momento. Ora, mas não adianta a gente ficar errando e todo momento pedir desculpa. Pera lá, tudo há um limite. É preciso que, além das desculpas, do arrependimento, haja o quê? Haja no ser a necessidade e a vontade de não errar de novo. É aí sim que ele mostra que ele está tentando, né? E ele mostra que ele está, talvez aí, nesse momento, galgando um grau maior. Na tentativa de não errar, na tentativa com compromisso, com esforço. Não quer dizer que ele consiga, mas essa tentativa consciente, e aí vem essa palavra que a gente não pode esquecer, consciente, é que fará ele se destacar nesse processo evolutivo, né? Ah, quer dizer então que eu não preciso mais pedir desculpa? Não, você deve pedir desculpa, você deve se arrepender, mas toma cuidado que se a vida toda você só está pedindo desculpa, né? Isso a gente tem que sempre pensar. Então, lembrando aqui, Kardec sistematizou, né, junto com os espíritos uma escala, e ele amplia, inclusive, essa escala. Eu não trouxe aqui porque ia estender demais essa questão, mas Kardec, naquela didática dele, na vontade de sistematizar tudo, ele coloca dentro dessa escala de 3 grupos, outros subgrupos, colocando basicamente, se não me engano, 10, né, 10 níveis. Então, por exemplo, espíritos imperfeitos poderiam, dentro dessa escala, né, ser mais ou menos imperfeitos, com 2, 3, 4 subescalas, né? Ou seja, não há claramente um modo de a gente saber quando passa de um para outro, mas, né, com a ajuda dos espíritos, Kardec quis colocar que há gradações, né, que a coisa é feita em estágios, ok? Eu trouxe esse slide aqui
justamente para provocar também uma questão em nossas cabeças, né, relativos a esse assunto de evoluir no dia a dia, ou evoluir em curto prazo, por exemplo. Né? Tem um cara, que o nome dele está embaixo, tal de Richard Dawkins, ele colocou um exemplo numa entrevista que ele deu, aqui para Super Interessante, em 2015. Né? Ele estava falando, estava aqui no Brasil, num evento, e esse cara, já há uns 40 anos atrás, publicou um livro que falava, né, que discutia basicamente a questão da evolução, e ele traduziu basicamente Darwin, né, Charles Darwin, de uma forma considerada bastante clara, bastante inteligente, importante. Né? Então ele ganhou notoriedade muito rapidamente. Mas aviso aos navegantes, quem não conhece muito, que ele é um ateísta, né, de marca maior, materialista, e que ele escreveu um livro, tempo depois, né, escorraçando Deus, a imagem de Deus, a visão de Deus, a ideia de Deus, dizendo que o ser humano não precisa da ideia de Deus para nada, e dizendo simplesmente que é uma invenção, né, que não encontra lógica. Né? Então, ele escreveu um livro sobre isso. Mas, tirando essa parte, né, então, ou seja, tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Eu quis trazer essa questão aqui só para a gente chamar a atenção à grandeza de certos elementos. Por exemplo, estima-se, nessa época aqui, né, com base nos estudos astronômicos, que existem pelo menos 10 elevado à 22ª potência de planetas. Né? Como é que se faz isso? Se imagina aí, mais ou menos, o uso dos instrumentos que se tem, né, que hoje são muito sofisticados, a existência de estrelas e de sistemas planetários como o nosso, ou seja, o Sol, o universo de planetas, e aí se chega mais ou menos ao número dele. Vamos supor que existisse 1 bilhão de mundos, né, com seres vivos. Ele diz o seguinte: 1 bilhão, que é 10 à nona, é um número muito pequeno, ou seja, embora seja 10 com 9 zeros depois, ainda é um número muito pequeno, perto de 10 com 22 zeros à direita. Então, veja se vocês compreendem isso, porque a gente, no dia a dia, não está acostumado a lidar com grandezas de bilhões e trilhões. E a nossa cabeça, às vezes, né, pira o cabeção, que a gente fala. Né? Então, vejam o que ele fala, e isso tem sentido estatístico. Se tivesse 1 bilhão de planetas habitados, mesmo assim isso seria nada perto da quantidade de planetas. Portanto, a probabilidade da gente encontrar alguém seria mínima ou zero. Gente, isso é invalidade matemática. Por que eu estou falando isso? Quanto tempo leva para um espírito evoluir? Quantos séculos? Milênios? Quanto tempo? E num dia, turma, num dia nosso, quanta gente evolui? Né? Entenderam, então, a provocação? Porque acho que essa era a ideia inicial, né? Talvez não por esse lado que eu peguei, mas, sabe, no dia a dia a gente evolui. Ou tanto faz, né? Porque aquilo é tão nada que é nada. E aí eu tenho que esperar mais 2.000 anos ou 10.000 anos, porque depois de 20.000 anos é alguma coisa. Né? Será que é essa a provocação? Será que é essa a ideia? Um outro ponto que é interessante quando a gente lida com esses números enormes, eu estava vendo, estava até falando com a Patrícia. Patrícia, para quem não sabe, é minha esposa. Estava falando com ela recentemente sobre um programa que eu estava vendo na Netflix, que chama Universo. Ele não é tão novo, ele é de mais ou menos 2008, mas é só sobre astrônomos, que vem falar sobre diversos temas, né, cósmicos. E eu sempre gostei desses assuntos, tal, eu estava revendo alguma coisa, e o cara falando, olha, a gente fica falando de viagem espacial, tal, o homem quer ir a Marte. Olha, mesmo se a gente andasse a velocidade da luz, coisa que a gente ainda está muito longe, com nossos foguetes aí, que, só para ter uma ideia, nossos foguetes mais potentes aí chegam mais ou menos a 70.000 km por hora. 70.000 km por hora. Agora, vê a velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Então, mesmo que a gente chegasse nisso, as distâncias cósmicas são tão grandes
que o homem levaria num foguete desse, que viajasse à velocidade da luz, a não ser que fosse Alfa Centauro, que é 4 anos-luz, ele então levaria 4 anos, para chegar nos outros sóis, nos outros sistemas, ele levaria 100, 200, 1000, 2000, milhões de anos viajando à velocidade da luz para poder chegar nesses locais. Então, essas viagens, né, por mais que a teoria diga que um dia é possível, né, o homem, inclusive, matematicamente já, algumas mentes brilhantes chegaram a visões teóricas dos buracos de minhoca, né, que seriam aquelas situações em que você poderia, por exemplo, usar um atalho, né, cósmico na dobra espaço-tempo, né, coisa que a gente achava que era só daquele filme de ficção, mas que os estudiosos veem que há uma possibilidade. Ou seja, então você não precisaria ir no caminho inteiro até chegar lá, você poderia tomar, então, atalhos, esses atalhos chamados dobras, né, que nem as dobras espaciais lá do Capitão Kirk, da Star Trek, lá, né, que eu via quando tinha 10 anos de idade, sei lá, né, já babava naquilo. Então, aquilo que era ficção se torna realidade na ciência, né, e falta agora se tornar realidade nos atos do homem, no poder que um dia esse mesmo homem, né, e mulheres vão poder encontrar com outros seres ou outros mundos através dessas visões que a própria ciência já descortina. Então, quando a gente começa a pensar na evolução, no tempo que o espírito leva para maturar, né, pensar que numa vida restrita a 24 horas, será que significa alguma coisa? E o bonito, quando a gente relê o Livro dos Espíritos, ou relê diversas outras obras, é que sim, que o homem evolui, que a gente pode evoluir a cada segundo, a cada minuto, a cada semana, a cada dia. Por quê? Porque viver em sociedade com os outros espíritos que estão acima da gente na escala evolutiva, podendo interagir com a gente a cada momento, podendo nos dar exemplos, podendo pegar nossas mãos, né, e nos guiar, já é maravilhoso. E naqueles momentos que a gente chega também a ter consciência da nossa visão, da nossa ação, né, e consegue manifestar em ações, não só em desejos, mas em ações, pequenos gestos que nos fazem transcender nosso corpo, nosso papel, né, em cima de talvez 30 centímetros quadrados, aí, que a gente fica em pé, a gente transcende e cresce, né, como somente Deus, né, seria capaz de permitir, e a gente se sente grande não pelo egoísmo ou pelo orgulho, mas grande no sentido da potencialidade, e a gente pode fazer coisas boas. Talvez essa escala espírita seja feita de degraus bem baixinhos, porque os degraus são infinitos, ou muitos degraus. Não seriam degraus grandes, né, que a gente daria em pulos, a gente teria que realmente pegar vários degraus, e aí demora. Mas pode ser que nesses momentos de iluminação, como alguns falam, ou simplesmente de trabalho, né, consciente porque aí é o nosso livre-arbítrio, e aí lembra que conforme a gente faz coisas boas, é a gente que colhe os louros, porque a gente está fazendo consciente, a gente talvez pulasse não um pequeno degrau, mas 10, 20, 200, 30 mil. Não é? Então, se a provocação do tema é esse, eu acho que por aqui a gente já consegue, pelo menos, responder, no meu ponto de vista, no singelo ponto de vista do Vladimir, que não é só dele, é dele através do que ele entende e entendeu até o momento de que o Espiritismo nos coloca. Né? E para ir colocando aqui, né, fechando aqui pelo menos os slides, eu queria chamar a atenção a essa questão social de novo, né? Eu já coloquei lá no início. A teoria da evolução, né, que Charles Darwin, né, vem à mente a todo momento como sendo um grande expoente aqui na nossa compreensão do mundo, temos que lembrar também de outras questões, né?
Herbert Spencer, um filósofo também inglês, né, contemporâneo de Charles Darwin, imaginou, né, a questão da evolução do ponto de vista social. É de Herbert Spencer o termo sobrevivência do mais apto, não é de Darwin. Veja que interessante, tem muita gente que acha que esse termo é de Charles Darwin. Não, quem primeiro grafou isso num artigo foi Herbert Spencer. Herbert Spencer fala muito da questão social, de um organismo social que evoluísse muito parecido com o organismo biológicos estudados a fundo por Darwin. Mas que também muita gente não sabe ou não lembra é que Alfred Russel Wallace foi um co-criador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Ele também é contemporâneo. Alfred Russel Wallace publicou um artigo seminal, né, que a gente chama, antes de Darwin publicar a sua teoria, trazendo a questão, né, as questões que Darwin trouxe depois de forma profunda, antes. Logicamente, Darwin teve o seu mérito porque ele trouxe uma obra completa. E dizem os estudiosos da história que foi esse artigo de Wallace que fez Charles Darwin correr para poder publicar A Origem das Espécies rapidamente. Porque ele viu que o Wallace tinha chegado às mesmas conclusões. Só que tem uma diferença fundamental. Alfred Russel Wallace introduziu o fator espiritual. Ele era espiritualista. E talvez esse seja um dos motivos que Alfred Russel Wallace seja meio descartado dos estudiosos, né, da ciência. Parece que está se fazendo agora um movimento, né, internacional, inclusive, de republicação de vários estudos de Wallace, tem até um site específico para isso, né, que está trazendo, né, essa história, né, recobrando essa história. Mas o fator espiritual, ele aparece não só com ele. Se a gente for lembrar a história do Espiritismo e lembrar que na época de Kardec, antes de ele publicar o Livro dos Espíritos, em 1848, houve uma revolução na França. E essa revolução na França era uma revolução do proletariado. E seguiram várias revoluções na Europa, de classes trabalhadoras, pela primeira vez, se revoltando contra os donos do capital, né, de forma ostensiva, movimentos pipocando em vários locais, movimentos sociais, que clamavam, né, clamavam pelo quê? Pelo respeito ao ser humano, a condição do ser humano acima da condição de classe, como homem, né? E mulher que merecem respeito, independente da posição de capital que eles tinham na época. Então, a melhoria de condições de trabalho, né, de saneamento, de condições de vida, de salário e tudo mais surgiu aí. E vejam, gente, a história está aí para mostrar. Essa revolução e essas revoluções na época, elas traziam no bojo dos principais pensadores a questão do espírito. O sistema de luta de classes materialista ele vem só depois da segunda metade do século XIX, com Marx. Antes, na primeira metade, era uma revolução espiritualista, humanista. Não é o Vladimir que está falando isso, é a história. E aí vem, né, para a gente encerrar, né, e a gente não pode esquecer, tem vários autores espíritas maravilhosos que falam sobre essa questão, né? Mas eu trago Mariotti e Porteiro porque eles trouxeram, no início do século XX, até o meio do século passado, né, estudos recobrando essa visão, né, e colocando o fator espiritual dentro da visão histórica, né, da visão real do mundo, da vida em sociedade, e com o elemento espiritual capitaneando isso, porque a visão de Marx e Engels a respeito das relações de classe tem muita coisa boa, né?
muita coisa real, mas o seu materialismo quebra, né? Interrompe esse ciclo. E segundo esses autores, de forma maravilhosa, né? com as suas obras, não foram únicas, mas as obras principais aqui que a gente coloca, né? Inclusive, eu lembro aqui que o Espiritismo Dialético tem uma tradução feita pelo Zé Rodrigues, né? E eu tenho até, né, um livrinho aqui, né, um exemplar, que eu vendo outro dia, eu vi até que tem umas anotações em lápis dele aqui, né, quando ele fazia a tradução. Então, a importância, né, do espiritismo, né, como a gente fala sempre, da atualização do espiritismo, né, como Kardec já falava, e como o movimento de Santos e da Cepa há muito tempo luta, né, esses homens viram que dentro do bojo do espiritismo, a visão espiritual é a que falta, muitas vezes, a inteligência humana que se manifesta em todos os campos, mas que muitas vezes vem com a visão materialista que interrompe a possibilidade de isso se dar de uma forma bonita, completa e duradoura, porque a gente acredita que essa é a verdade, né? Então, turma, eu queria agradecer muito a atenção e a paciência de vocês aí, né? E, sei lá, vamos conversar, né? Se tiver tempo para isso. Eu quis simplesmente trazer alguns elementos aí para a nossa discussão, para o nosso pensamento, né? E espero que tenha sido útil, né? Tá bom? É isso aí. Foi muito bom, Vladimir. Muito bom ter você aqui falando esse monte de coisa interessante pra caramba. Eu não estou vendo a sua cara, Sandra. Cadê você? Eu estou aqui, Márcia. Eu estou vendo, sim. Já vi. O Vladimir também já viu, eu estava perdida na outra página lá. Está na outra página, né? É verdade, mas ele estava falando com o ar aqui. Obrigada, Vladimir. Fala, Sandrinha. Eu queria falar para o Vladimir, Márcia, que primeiro, assim, quando a gente faz a grade de palestras, né, Márcia? Uhum. Eu, a Márcia, o Ricardo, nosso diretor de estudos, o Cavour, a gente vai tendo as ideias, como a gente gostaria, o que a gente gostaria de que fosse abordado. Não sei se isso chega para o palestrante, às vezes não chega, mas, Vladimir, você acertou em cheio, porque era exatamente isso, sabe? Você trouxe para a gente exatamente o que a gente tinha pensado, essa questão do dia a dia, se isso é importante, aquela sensação de que parece que no dia a dia parece que a gente não evolui, né? Parece que não existe a evolução, mas é justamente relacionado a tudo isso que você trouxe, a questão do tempo, né? da imortalidade, da nossa evolução, do tempo para a evolução. Inclusive, teve um filme que eu assisti outro dia, uma coisa muito rápida, mas foi tão profunda aquela frase que o homem estava fazendo na hora que ele estava morrendo, né, ao desencarnar, nos momentos finais, ele olha para cima assim e fala assim: nossa, essa vida é um instante. Né? A vida, ele fez só essa frase aí e morreu. Quer dizer, ele percebeu que a vida era um instante. E isso realmente é o que dá essa sensação, né? Na eternidade, nós temos uma vida que, nessa eternidade, pode se configurar um dia, um minuto, um segundo, né? Então, e outra coisa, né? Você falou uma coisa aí que, puxa, você acertou tal. Sandra, há quantos anos a gente vive junto? Quantas vezes a gente discutiu, conversou? Não tem coincidência nenhuma nisso. Não, né? Não tem, porque a gente sabe, a gente sabe quem a gente vai convidar para falar o assunto. Não, mas eu falo assim, né? Fosse, sei lá, a Alcione que falasse alguma coisa, ou a Cirleia, ou o Paulo, né? Eu acho que essa vivência, mesmo que a gente divirja em alguns pontos, né? Isso é natural, mas acho que são muito mais as coincidências de pensamento desse grupo do que as diferenças, né? Então, acho que é uma complementação, e eu acho que essas discussões elas devem ser renovadas, por quê? Porque a gente, na nossa vida, a gente também vai mudando. Então, quando a gente tinha 15 anos, era uma discussão, com 18, com 30, com 40, né? Então, a importância de trazer sempre isso e renovar.
E deixo aqui também uma questão. Eu não concordo que a gente fica mais feio, não. A gente fica diferente. Eu continuo achando a minha mulher tão linda e eu espero que ela me ache bonitinho também, porque senão a coisa fica feia. Né? Ai, muito obrigada mesmo. Assim, eu estou muito, muito, muito feliz com a sua abordagem. Muito obrigada, Vladimir. O Paulo Guilherme Muniz está querendo fazer uma pergunta. Pode falar, Paulo. Boa noite. Está ouvindo? Opa, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa interessante agora. A gente faz a discussão aos 18, aos 20 e poucos, aos 30, aos 40. E, geralmente, a gente, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, muda de opinião e tem alguns pensamentos que a gente considera um pouco mais maduros. Você considera isso também evolução? O que você acha disso? Você acha que isso fica para uma próxima? Eu acho que, com certeza, é uma evolução, porque mesmo que não dê para a gente marcar que isso seja 1, 2 ou 10 degraus, eu acho que esse processo de ida e vinda, né? E aí eu vou continuar puxando o assunto social, né? Essa dialética, ela é importantíssima, né, Paulinho? Porque a cada momento da nossa vida são momentos distintos, a gente enxerga diferente. Se a gente pegar a cognição, a gente não só pensa diferente, a gente enxerga diferente, a gente ouve diferente, né? Você estudou e conhece essa ciência psicológica e eu acredito que isso é verdade. Então, a cognição, ela faz também parte, né, da heurística, né? A heurística é a forma como a gente usa para resolver problemas do dia a dia, ou problemas mais complexos. E isso é uma conjunção do nosso conhecimento, da nossa experiência, mas também da nossa cognição, né? E isso vai mudando, né? E eu acho que muitas vezes ela melhora, né? Porque você ouve isso dos avós, às vezes, pô, o sujeito está ouvindo melhor, mas não no sentido do canal de tiro, mas ele é seletivo no que ele ouve, né? Ele pega apenas aquilo que interessa, né? Porque o resto, de repente, só traz mágoa ou aborrecimento e não acrescenta. Então, eu considero que isso seja sempre parte do processo, Paulo. Necessário, eu acho que a gente sempre deve reler obras, né? Seja de forma eletrônica, seja com um livro na mão. Nunca parem de fazer isso, né? Releiam as obras, releiam. Essas releituras são novas. Muitas vezes me emocionam quando eu vejo por um aspecto que eu não tinha visto, né? Eu falei semana passada para alguns colegas que, conforme o tempo vai passando, a única verdade que eu tenho é que eu tenho dúvidas. E muitas dúvidas aparecem às vezes. Mas eu não tenho dúvida sobre a imortalidade do homem. Eu não tenho dúvida sobre a mediunidade. Eu não tenho dúvida sobre a evolução. Mas eu tenho dúvida sobre alguns detalhes, sobre alguns mecanismos, sobre algumas verdades que algumas pessoas colocam. E me dou direito a ter essas dúvidas, né? E eu lembro até que quando eu menos tinha dúvida é quando eu era adolescente. Eu tinha certeza de tudo. Agora, eu adoro as minhas dúvidas. Ok. Agora foi o João Regis. Pode falar, João. Oi, Vladimir. Legal a tua palestra, gostei muito, viu? Agora eu vou te fazer uma pergunta meio capciosa aí. Baseado naquela tua apresentação da escala cósmica, está me escutando? Sim. Você acha, baseado naquela escala cósmica, daquela quantidade de planetas que existem no universo, você acha que já reencarnou algum ET aqui na Terra? Olha, o que você tem dessa visão? João, eu não acho nem que é capciosa. Eu acho que é uma pergunta que é difícil ter a resposta, porque eu não tenho a mínima ideia, né? Do ponto de vista de que a gente estuda do espiritismo, é factível, né? Até as próprias respostas que os espíritos dão, né? Que o próprio Kardec compilou e diz o seguinte: olha, a evolução é longa, se processa em várias encarnações e também em vários mundos, né? Então, a gente poderia dizer, eu poderia dizer para você, sim, o maior ET que eu conheci foi Jesus.
Porque possivelmente ele não tinha sede aqui na Terra, ele já estava em outro plano, mas ele veio aqui na Terra para ajudar a gente. Mas, sabe, fica sempre no mais ou menos, no que eu acho, né? É factível, é possível, né? Mas quando a gente chega nesses limites, né, esses mistérios, vamos dizer assim, às vezes eu prefiro me abster, porque é muito fácil falar qualquer coisa, né? Mas qualquer coisa com embasamento é mais difícil. Desculpa aí se eu não fui direto na tua... Não, achei legal a tua resposta, porque eu também, no primeiro momento, pensei assim, pô, imaginando evolução moral e intelectual, a única referência que a gente tem aqui no Ocidente, pelo menos, é Jesus, né? E de lá para cá, eu não consigo imaginar outra possível evolução tão grande. Mais ou menos por aí. Vladimir, só mais uma perguntinha também minha. Nessa classificação, aí tem aquela parte dos mundos, daqueles que já predominam mais o bem, né, e os dos imperfeitos. Essa é uma classificação que a gente fica achando que é muito dividida, né? Agora eu vou fazer parte do mundo dos que já predominam o bem. Mas podemos também considerar, ou é possível considerar, que entre nós, aqui que estamos no mundo dos imperfeitos, há aqueles que já estão alcançando esses outros estágios evolutivos. Aqui, hoje, na nossa vida, na nossa sociedade, existem aqueles que têm a predominância do bem. Existem aqueles que já estão vivendo nessa condição e ainda estamos aqui todos, né, compartilhando e evoluindo em sociedade. Ou não, você acha que é realmente tudo muito separadinho? Olha, a primeira vez que eu vi essa classificação, não lembro que idade que eu tinha, que eu li lá e entendia mais ou menos, eu me via lá muito bem no meio. Eu não sou mais imperfeito, não sou espírito puro, eu estou aqui, eu já quero bem, eu gosto da minha mãe, do meu pai e tal. A gente já se coloca ali, né? A gente já aqui, fica no meio. eu faço até lição de casa tal, né? Então, aquela história. Era um CDF, não sei o quê. Aí, um belo dia, eu li mais ainda e vi que o Kardec colocou lá 10 graus, né? Então, ele pegou essa divisão de 3, subdividiu e colocou. E aí ele coloca lá alguns exemplos, né? E eu falei, pô, caramba, eu não sei se eu estou nesse meio, não, né? Eu acho que por aqui, eu acho que eu estou no imperfeito. E aí comecei a ler lá as subdivisões do imperfeito. Aí a coisa ficou mais feia, porque os exemplos que ele dava, Sandra, se são 10, a gente estava muito próximo do 9, lá de cima para baixo. Né? Então, eu não sei se a tua pergunta foi para fazer essa provocação, e eu acho que existem espíritos de diversos graus, com certeza, né? A gente sabe que tem uma comunidade espiritual encarnada, a gente estima em 7, 8 bilhões, e não sei quantos outros bilhões, talvez, perto aqui do globo, de encarnados. Então, a gente imagina que pode haver um grupo grande e um diapasão, né, como você gosta aí na música, um diapasão maior, né? Mas, na média, vamos dizer assim, né, do que a gente enxerga, do que a gente faz com uma autocrítica, se a gente pegar essa classificaçãozinha lá, mais detalhada do Kardec, a nossa bola está mais embaixo. Embora possam haver, né, elementos, e acredito nisso, até pela própria dinâmica da evolução, né, que espíritos continuem, né, junto desses núcleos sociais, mesmo estando já em um nível superior, até para isso, até para nos guiar, até nos ajudar. A gente vê, por exemplo, que do ponto de vista intelectual, agora me vem uma coisa na cabeça que, volta e meia eu penso, eu queria, né, compartilhar com vocês. Do ponto de vista intelectual, quando você começa a estudar alguma matéria das exatas, aí, física, química, matemática, uma coisa assim, é extremamente frustrante quando você vai se aprofundar, por exemplo, na matemática e vê que você não tem condição de entender nada do que está ali. Então, em alguns momentos, né, quando eu fazia lá engenharia, eu achava que era o Aldo Borogodó, que tinha cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Aí meu filho fez matemática, aí um dia eu peguei um dos livros lá que ele estava estudando e ele não entendia absolutamente nada do que estava de uma página até o final. E aí, conversando com ele, entendendo mais o que quer dizer aquilo, ele coloca, olha, existem níveis, né, da matemática e das outras ciências que estão muito além disso. Né? Existem, inclusive, já textos que falam que somente alguns poucos seres humanos, até hoje,
dominaram alguns conceitos da matemática que estão associados, por exemplo, à astronomia, né? E que conseguem, às vezes, entre pares, né, que a gente fala, um analisando os escritos do outro, consegue entender o que eles estão colocando, né? Então, por exemplo, um desses luminares aí, né, a gente fala muito do Einstein, mas o Isaac Newton, por exemplo, criou o próprio cálculo diferencial integral, né? O Stephen Hawking, né, que a gente mais próximo da gente, seria um desses caras também. Então você vê que mesmo intelectualmente a gente ainda está muito distante de muita coisa. Quando a gente junta a moral, quando a gente junta, né, a nossa capacidade de nos anularmos em função do bem do outro, quanto a gente está longe disso? Eu não estou querendo ser pessimista não, hein? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que é uma análise que a gente faz, e que se a gente usar do bom senso, eu acho que a escada ainda está bastante longa para ir para cima. Sabe o que eu acho que dificulta para a gente, faz a Sandra fazer essa pergunta? É a referência, né? Quando a gente fica se imaginando que pode estar no meio, é porque a referência da gente é com muita gente os psicopatas da vida, com um monte de gente que assassina, né? que faz um monte de coisa que a gente já não faz. Então, será que eu estou melhorzinho, né? Eu acho que essa questão da referência da gente é que faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade de se situar, né? Lembra que eu falei sobre isso? Quando eu falei sobre relatividade? Eu falei que as coisas são relativas, né? Eu acho que é muito disso que você está falando. Mas, olha, hoje, atualmente, eu prefiro não me comparar com o psicopata, eu prefiro olhar para cima, viu, Márcia? Porque a gente sabe que isso sempre vai existir, né? E desde os primeiros professores, né, que eu lembro que eu tinha lá, era tudo professora, naquela época era mulher, eu só fui ter professor homem, acho que no colegial, sei lá, no ginásio, acho que nem tinha. E eu olhava aqueles seres, né, como seres superiores, sabe? Puxa, aquele pessoal sabe tudo, né, aquele negócio, né? Então, essa questão, né, da gente se comparar, se é para se comparar, compara com coisa boa. Sabe? Sim. Acho que é melhor. Para saber realmente até onde a gente pode chegar e como a gente pode chegar. Verdade. Né? Porque, olha, olhar para baixo, olhar coisa ruim, essas coisas vêm na cara da gente, às vezes sem a gente querer. Então, a gente também perde muito tempo. Eu cheguei a essa conclusão. E a gente é culpado disso. A gente tem que pagar e, de repente, vou ter que espiar 200 milhões de vezes por causa disso. A gente perde um tempo enorme da nossa vida com coisa que não nos ajuda e não empresta para nada. Eu não sei se só eu, mas eu estou chegando a essa conclusão já que, pelo amor de Deus, se eu quiser mudar ou ser um pouco mais feliz, olha, coisa boa que tem, né? E, inclusive, a própria biologia fala isso, né? O pessoal não fala, olha, quem está triste, quem está deprimido, pô, vai pôr o pé no mar, vai olhar a natureza. Deus deu para a gente isso, deu um remédio. Você olha para a natureza que você melhora, cara. Você não precisa ir na farmácia. E tem muita gente que não acredita nisso, mas quem passa sabe que isso é verdade. Então vamos olhar coisa boa. E vamos tentar puxar, né? Vamos jogar um anzol e ver se a gente consegue nessas coisas boas puxar para ficar pertinho. Né? Hoje está difícil, hein, Vladimir? Ah, mas a gente vem aqui quarta-feira e aqui é gostoso. E é verdade. Só não dá essa coisa ruim, esse psicopata está na televisão o dia inteiro, né? Pode ser na quarta, em outro momento, pode ser na quinta, pode ser no 100, pode ser na terça. Vamos fazer o que a gente faz e vamos curtir e dar mais importância para isso. Né? Eu concordo com você, não tá fácil para ninguém, mas dá, junto é melhor. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Vladimir. Vamos chegar já aqui ao nosso final da nossa reunião. Quer falar mais alguma coisa para encerrar? Não, só obrigado e te adorei. Mais nada, está tudo muito bom. Valeu. Nós é que adoramos. Muito obrigada. Uma salva de palmas. Está com você, Vladimir. E é isso aí, gente. Para a gente encerrar, eu já vou dando boa noite para os nossos amigos do Facebook, porque a gente vai passar a nossa música de encerramento.
E como eu escolhi exatamente a música relacionadas ao tempo, né? Eu já comecei com a música do Oswaldo Montenegro falando do tempo. E essa semana eu recebi do meu amigo e irmão do Vladimir, Glaucio Grijó, uma música que foi publicada pela Rádio Rock. Então hoje nós vamos ouvir uma música de Legião Urbana, tá? Falando aí sobre o tempo. Vamos encerrar, Rita. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então, sério e selvagem, no meu próprio tempo, eu sigo na fé e o coração é meu próprio templo. Veja o sol desta manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos. Castanhos, Então me abraça forte. me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo.
Rádio Rock fez essa mensagem para você, que a gente está vivendo um momento com muita coisa do avesso. Mas tudo bem, porque tem muita coisa legal que vem justamente de dentro para fora. Vai passar. Já já, tamo junto aí no mote, hein? De cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para roda. Muito legal. Muito bom, né? Maravilhosa. É, Parabéns. veio a calhar. Fechou bem com o que o Vladimir falou também, questão do vamos olhar as coisas boas. E o tempo, né? Vamos E que o vamos. tempo. E A os gente tem almoços. tempo, mas não é Obrigada, por viu, isso que é para gente? jogar fora, né? Não é para jogar Somos fora. tão Obrigada, jovens. Vladimir, excelente. Boa Tchau, noite a valeu, todos. Boa Alcione. noite a todos. Até quarta-feira que Beijo. Tchau, vem. tchau, boa noite. Beijos, muito Boa obrigada. noite, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite.